Oi, oi, amigos! Bem-vindos para a análise do terceiro episódio de Invasão Secreta. Vocês já estão acostumados, então falo no geral o que eu achei do episódio, e esse episódio é mais um outro ótimo episódio dessa série que vem se mantendo em alto nível. É um episódio muito bom que deixa tudo que a série vem trazendo ainda de positivo e mantém lá no alto, construindo uma narrativa realmente instigante que deixa ansioso cada vez mais uma semana para ver um novo episódio da série. Esse episódio, pra mim, foi o mais tenso até agora, porque ele é todo construído com base numa expectativa de vai ter o ataque, não vai ter o ataque, o Fury e o Talos vão conseguir impedir aquele ataque de acontecer e começar uma possível terceira guerra mundial. E um episódio que a todo momento ele promete várias reviravoltas, porque é um episódio que tá sempre brincando ali com quem a gente pode confiar ou não, que é uma temática inteira da série, mas nesse episódio ela é explorada ao extremo, ao meu ver, pelo menos. Ele foi um episódio, como eu disse, a série inteira é sobre confiança, mas esse episódio em si, pra mim, o tema central dele é a confiança e os relacionamentos. Em quem a gente pode confiar, a gente pode confiar em quem tá mais próximo da gente, porque ele o tempo inteiro faz essa brincadeira de expectativas e considerações com as pessoas mais próximas dos nossos personagens principais daquele núcleo. Então a gente não sabe se a relação entre a Priscilla e o Fury é confiável ou não, a Guia e o Talos, ou então com o próprio Gravik. Com o que está acontecendo, cada um tem seus próprios propósitos ali, a quem eles realmente estão trabalhando com, contra quem eles estão trabalhando contra, né? Então, assim, é um episódio que ele realmente brinca com a nossa expectativa o tempo inteiro de aquela pessoa é confiável, ela vai ser descoberta, ela não vai ser descoberta, o que está acontecendo, e principalmente, aquela pessoa que a gente está vendo em tela é realmente quem ela diz ser, porque, como a gente sabe, a invasão secreta se trata sobre isso. E falando brevemente sobre a questão técnica desse episódio, eu gostei muito da construção tanto da trilha sonora para criar essa tensão do episódio inteiro, que ela vai crescendo ao longo do episódio de cena a cena, como também da fotografia. Eu acho a fotografia muito linda, planos muito bem compostos, a iluminação muito legal, a cena do diálogo do Gravik com a Gaia naquele quarto abandonado, que só os feixes de luz entrando, eu achei linda, por exemplo. Então é um episódio que para mim realmente se destacou nesse quesito técnico também. E como eu disse antes, o episódio inteiro é sobre uma tentativa do Gravik de fazer um ataque da marinha inglesa contra um avião da ONU. E assim começar uma terceira possível guerra mundial. E aí a gente vê nesse episódio o quanto que o Gravik ele tem influência e facilidade para cumprir esses planos, porque ele facilmente consegue infiltrar 3 dos seus agentes na marinha inglesa. E se a marinha inglesa comete um ataque nesse mundo lá da Marvel, já tá uma caldeira de tensões ali para explodir uma guerra entre as nações, e se tem uma guerra, um ataque direto da marinha inglesa contra um avião americano ou da ONU, é realmente declarar que o mundo vai entrar em guerra, vai entrar em colapso. Então é muito bom ver essa construção de consequências, de que o Gravik ele tá realmente passos à frente dos nossos heróis, porque ele consegue infiltrar rapidamente em qualquer lugar, e ver quanto que esse poder e a influência dele atinge sobre esse episódio e sobre o mundo inteiro ali que ele tá querendo tomar. Ele fala abertamente, eu quero extinguir a raça humana para tomar a Terra pra gente. E a gente vê que se ele realmente conseguir efetuar seus planos, isso não vai ser uma coisa difícil para isso acontecer. E em meio a tudo isso, tem uma cena que eu achei muito legal, que é a cena entre a discussão entre o Talos e o Gravik, que eles reúnem ali no museu e eles têm todo um diálogo sobre guerra, morte, generais, soldados, e eles estão ali discutindo sobre isso. Cada um apresenta o seu ideal à medida que fica cada um se farpando, meio que tipo assim, porque eu acredito nisso, porque você não foi capaz de fazer isso, ou então fica jogando na cara um do outro sobre como eles não seriam bons líderes para o seu povo, e eles ficam naquele jogo de poder e de interesse, de controle da situação, até que realmente o Talos ele perde a paciência, porque ele não aguenta ver o Gravik falando sobre a Guia, a filha dele, e ele vai pra cima, e a gente vê que todas aquelas pessoas em volta eram, na verdade, soldados do Gravik, porque eles todos se transformam instantaneamente no Gravik. Então fica aquele negócio que, tipo assim, o Talos, ele não tá seguro naquele lugar. Mas mesmo assim, quando ele perde a paciência, ele vai pra cima e enfia a faca na mão do Gravik e ameaça ele. O Talos, ele realmente não tem muito a perder a não ser a filha. Então quando a filha dele é ameaçada, ele não liga mais pra nada e ele vai até o final, independente das consequências. Seja pra salvar o mundo ou simplesmente pra salvar sua própria filha. E assim que o Gravik ele é atacado, ele corta a mão dele, tipo, basicamente assim, uma cena bem agonizante, inclusive, a gente vê ele se curando com o que parece muito com o projeto Extremis, de Homem de Ferro 3, que aparece inclusive no último episódio no computador que a Guia pesquisa as informações do DNA.
Então a gente vê que o Gravik, ele fala abertamente com o conselho, que ele tá disposto a tomar a Terra e tem as armas necessárias para isso, que eles não vão só mais trocar de rota, eles vão trocar de poderes também, eles vão criar um exército de Super Screws. A gente vê que ele realmente já colocou esse plano em prática e tá funcionando, porque ele tem os poderes ali. Basta agora ver quais outros ele já tem no seu código genético, quais outros poderes ele já conseguiu mimetizar de outros heróis e vilões da Marvel serem super poderosos em si, porque o Gravik, ele realmente, ao que tudo indica, ele não vai ser o único Super Skrull. Ele está disposto a transformar todos os soldados dele em Super Skrulls, porque assim que essa guerra começar, os heróis da Terra vão retalhar. E ele vai estar pronto para ir contra os heróis super poderosos também. Nesse episódio também, a gente vê o Fury e o Talos se reunindo ali, eles se reencontram, resolvem suas desavenças, e é muito legal ver a dinâmica dos dois como parceiros mesmo durante esse episódio e essa missão que eles estão fazendo, porque dá pra ver que os dois se amam, se gostam, eles têm momentos descontraídos, que ficam fazendo piadas, mas a todo momento eles ficam ali meio que num jogo, de também ficar cutucando um ao outro pra mostrar quando eles foram importantes pro outro, e o Talos principalmente fica jogando na cara do Fury, você só é quem você é, porque a gente trabalha pra você. Você fica aí tentando se vangloriar, mas você esquece que você só tá nessa posição agora porque a gente agiu com você no passado. Nós, os Skrulls, agimos ao seu lado. Então é muito legal essa dinâmica dos dois, que trabalham juntos ali, é tipo quase aquela dinâmica de policial, que o Talos, ao meu ver, seria o policial bonzinho e o Nick Fury o policial mau, que eles ficam ali num jogo de interesses mesmo, tentando sempre um superar o outro em base de importância, mas eles veem que eles se amam e dependem um do outro ainda. Dá pra ver que existe uma parceria real entre eles. Então é uma dinâmica muito legal de ver, principalmente com grandes atores fazendo essa dinâmica. O Ben Mendelsohn e o Samuel L. Jackson, pra mim, eles brilham muito nesse episódio pra transmitir realmente que eles estão se divertindo naquele papel. Dá pra ver que são dois amigos, dois parceiros ali que trabalham juntos, que estão ali se farpando, que têm suas desavenças, mas no final eles estão ali um pelo outro e tá cada um assim, ao seu jeito e demonstrando, porque são dois personagens que a gente pode ver que tem um ego ali inflado, mas que eles podem ser ego inflado. Mas quando tem dois egos inflados ali que se merecem, qual vai superar o outro? Qual que vai tentar se colocar acima do outro? Porque isso acontece a todo episódio. Com razão ou não, os dois ficam se bicando ali o tempo inteiro pra mostrar: você só é quem você é por minha causa, e vice-versa também. E como eu disse no início do vídeo, esse episódio eles trata muito sobre confiança, sobre relacionamentos também. E um foco central dessa temática toda é a guia, que está trabalhando ali como uma infiltrada do Talos nos planos do Gravik. E a gente vê o tempo inteiro ela, nesse episódio, passando informações pro Talos, ela contando coisas para que os planos do Gravik sejam frustrados, mas ao mesmo tempo a gente consegue ver o Gravik desconfiando dela cada vez mais, até que no final do episódio, quando ela manda a senha pro Talos impedir o ataque, o Gravik descobre e acaba matando ela. Mas eu achei assim uma morte muito suspeita, porque eu realmente sinto que a guia não vai morrer ali agora, eu senti uma morte sem importância, assim, visualmente falando, para uma personagem tão importante da narrativa. Então, pra mim, tem certos indícios que indicam que quem foi morta ali não foi a guia, e sim alguém se passando por ela para poder acobertar a fuga da guia, por exemplo. Porque quando o Talos liga pra guia e ela vai pegar a informação da senha, a gente consegue ver rapidamente uma mulher naquela base, que ela tem a informação de que a comunicação foi interceptada, e depois a gente não vê mais ela, a gente só vê a guia depois. Quando ela vai pegar as informações naqueles receptáculos humanos lá, aparece uma figura e de repente a gente vê a guia sozinha lá. Então, pra mim, o que tudo indica, tem mais uma rebelde Skrull que estava infiltrada lá, e pra ajudar a guia se passou por ela e acabou morrendo no lugar dela. Como eu tava dizendo, quando a guia morre, a gente só vê o corpo Skrull dela se transformando ali, mas eu realmente não saberia diferenciar se é a guia ou qualquer outro Skrull com base no corpo, porque a gente só vê o corpo se transformando e o Gravik saindo. Então, pra mim, tudo indica que tem uma infiltrada Skrull ali trabalhando junto com a guia também, e acabou se passando por ela pra morrer no lugar dela, pra que a guia conseguisse sair daquele lugar e continuar a tentar frustrar os planos do Gravik, trabalhando junto com o Talos. Porque, como eu disse, tem aquela figura misteriosa que aparece ali naquele momento, a gente não vê ela mais. Então, pra mim, a guia, ela ainda tá viva. Acho que tudo indica que no próximo episódio ela vai aparecer do nada ali, causando surpresa, choque de 0 pessoas. Mas assim, acho que algumas pessoas podem acreditar que ela morreu ou mesmo ou não. Mas pra mim, a guia ainda tá viva e tudo indica que ela ainda vai ser uma peça muito importante. Além do mais, quem tá interpretando ela é a Emilia Clarke. E não é possível que a Marvel iria desperdiçar uma atriz
tão boa e tão conhecida como ela pra aparecer só em 3 episódios de série pra morrer de uma forma tão anticlimática. E outra personagem que brinca com a nossa confiança o episódio inteiro é a Priscilla ou a Vara Fury, que é a esposa do Nick Fury, que a gente fica ali desde o início surpreendido por o Nick Fury ter uma esposa e ter aquela relação toda, mas desde o início a gente vê que o próprio Nick Fury, contra a construção do personagem, passando para os espectadores, a gente pode confiar nela ou não, porque a gente tem um diálogo muito legal dela falando que nesse tempo que o Nick ficou fora, ela se tornou uma viúva, porque primeiro ela perdeu o Nick pro Blip, e ela realmente sentiu que ela tinha perdido o marido para sempre, mas quando o Nick volta do Blip, ele simplesmente sai do espaço, então ela perde o marido 2 vezes, só que a segunda foi voluntariamente. E aí o Nick pergunta pra ela, tipo assim, o que você se tornou então nesse meio tempo? E ela vira e fala que ela tornou ela mesma. Ela pôde ser quem ela é. E ele confronta, perguntando se ela entrou em contato com o Gravik ou não, mas ela desconversa. Mas casualmente, assim, coincidentemente, ela pega o telefone na hora e tem uma conversa ali com alguém mega suspeita e sai. No final do episódio a gente vê ela saindo de casa também, indo em algum lugar e parece que ela está sendo observada e perseguida, o que deixa uma pulga atrás da orelha, que eu vou falar também. Mas que ela chega até o final, pega uma arma, e então liga pra alguém, fala que quer falar com o Gravik, e essa pessoa fala que já está falando. E aqui que, tipo assim, mas vocês falam comigo, entendeu? Então, pra mim, a Priscilla fica nesse jogo dúbio, porque parece agora, fica quase que óbvio que ela tá trabalhando com o Gravik, já que ela tem aquela ligação suspeita no início, e agora ela fala que quer falar com o Gravik. Mas pra mim, ao mesmo tempo, ainda ela se mostra ser uma pessoa confiável, porque, primeiro, se ela tá ali, por que teriam pessoas perseguindo ela? Seriam agentes do Gravik pra testar a confiança dela? E segundo, ela sabendo quem é o marido dela, sabendo que ela é esposa do Nick Fury, por que ela atenderia uma ligação tão suspeita do lado de Nick Fury? Então, pra mim, ela é outra que tá nesse jogo duplo com o Gravik, talvez tenha seus interesses próprios disso tudo, ou talvez realmente agindo a favor do Fury. Eu acho que ela realmente ficou chateada com a situação toda, ela se sentiu abandonada, mas eu não acho que ela trabalharia com o Gravik mesmo assim. Eu acho que ela ainda tá escondendo um pouco do jogo e ela vai se parecer mega suspeita pra no final ela ser confiável. Ela tá enganando tanto o público quanto o Fury e o Gravik ao mesmo tempo, pra no final ela se mostrar uma aliada do Nick Fury. Mas é uma personagem que eu acho que ainda tem muito a entregar pra gente. Ela é no mínimo instigante, digamos. E no final do episódio mesmo, quando a Vara ela liga pro Gravik e a gente vê uma voz falando, mas você tipo assim, eu quero falar com o Gravik, ela vira e fala, a voz, né? Mas você tá falando comigo. E aí, essa voz, pra quem pescou ali, não é muito difícil de entender, que é a voz do Rhodes, o máquina de combate. O que basicamente confirma a nossa teoria, e pelo visto, o Nick Fury também tem essa teoria, de que o Rhodes, ele foi substituído por um Skrull. Ele tá trabalhando ao lado do Gravik. Mas o que fica a entender agora pra mim tem algumas opções. Pra mim a menos provável é o Rhodes mesmo, e ele tá nesse jogo triplo junto com a Vara, ele tá tendo um interesse próprio, talvez estejam um terceiro jogador nessa série toda, além do Gravik e do Nick Fury, estejam os interesses da Vara e do Rhodes tudo, mas eu acho que seria uma complicação demais, realmente acho que a série não iria pra esse caminho. E tem outra aqui, ele é um Skrull infiltrado que tá trabalhando com o Gravik, ou desde o início, o Rhodes é o Gravik ele assume a aparência do Rhodes também, porque eu já tinha levantado essa bola, acho que desde o primeiro episódio, ou do segundo, que o Rhodes era suspeito e estava cada vez mais suspeito, e agora ver a voz dele falando ali, e quando atende o telefone, procurando por Gravik, ele diz que já tá mais falando com ele, indica que no mínimo o Rhodes está tramado essa situação toda, e ele sabe de muito além do que a gente sabe. E realmente, se ele for um Skrull, ou se ele for o Gravik, independentemente, a partir de que momento a gente não tinha mais máquina de combate e sim um Skrull infiltrado? Porque isso é outra coisa muito poderosa. Porque além de ser um vingador, acima de tudo, a gente sabe que o Rhodes também agora é secretário geral dos Estados Unidos. Ele tem um poder dos Estados Unidos muito grande. Então é uma pecinha muito, muito importante para todo esse jogo político que o Gravik quer fazer. Então, assim, o Rhodes, pra mim, já não restam dúvidas que ele é um infiltrado, que ele era Skrull mesmo. E agora é descobrir quem mais nesse universo Marvel são pecinhas colocadas ali pra gente ter que duvidar delas. Porque acho que tudo indica, no próximo episódio, a gente vai ver que o Rhodes não era quem ele dizia ser. A questão é, o Gravik tem acesso a ele ou a armadura também? Descobriremos, eu acho.
Mas é isso, pessoal. Muito obrigado por acompanhar o vídeo. Não esquece de dar seu like, seu comentário. Semana que vem eu volto aqui para trazer a análise do 4º episódio. Essa série vai ser mais curtinha, então só vejo vocês mais do que durante 3 semanas, porque essa série vai ter só 6 episódios. A gente já tá na metade dela e eu tô muito ansioso para ver o desfecho disso tudo, porque pra mim tá sendo uma das séries da Marvel mais legais de acompanhar, porque esse clima de desconfiança, de teoria a cada momento é muito divertido. Mas é isso, espero ver vocês aqui semana que vem também. E tchau, tchau!